Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sala dos Mestres. Meu nome é Felipe e eu sou professor da disciplina mais legal das ciências da natureza, isso, Química. Pessoal, não façam essa cara. A minha ideia aqui no canal e de todos os meus amigos professores é te ajudar com dicas, exercícios de vestibular. O meu papel aqui é fazer com que a química seja um pouco mais agradável e te ajudar a entender um pouquinho melhor essa ciência que é maravilhosa, que é linda. E eu escolhi um assunto muito legal para começar aqui, ó, como o primeiro vídeo de química do canal, que é o tema classificações da matéria. Vai ser muito importante quando você for trabalhar com separação de misturas, que é um tema muito cobrado pelos grandes vestibulares, como FUVEST, Unicamp, Unesp, Enem. O Enem mesmo adora o tema separação de misturas e classificações da matéria é importantíssimo, é fundamental para você conseguir mandar muito bem em separação de misturas. Então não tem jeito, na química um assunto puxa o outro, e se você tiver uma base bem legal desse primeiro assunto, vai ficar muito mais fácil entender o próximo. Então tá aí, minha missão é essa, te ajudar com esses pré-requisitos para mandar super bem nos vestibulares mais desejados do Brasil. Então vamos lá, gente. Vamos aqui para minha luzinha e me acompanha nesse tema divertido. Pronto, pessoal. Aqui, ó, como todo mundo já sabe, a química é uma das ciências da natureza e o objetivo principal da química é estudar essa coisinha aqui, ó, matéria, tá? O que é matéria? Então, portanto, o objeto de estudo da química. Tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Está lá a definição bonitinha para você. Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Só que, pessoas, se você olhar ao seu redor, você vai perceber que quase tudo que você tem aí no seu quarto, no seu escritório, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, atende essa definição. Quase tudo à sua volta tem massa e ocupa lugar no espaço. Pode ser que algumas coisas você não veja, né? Como, por exemplo, o ar. Você só sente, mas ele tem massa e ele ocupa lugar no espaço. Tá? O que a gente exclui, basicamente, dessa história de matéria? As formas de energia. Luz, som, isso aí não vai entrar como matéria, porque luz, por exemplo, não tem massa e não ocupa lugar no espaço. Bom, de todo o resto, você tem matéria, é objeto de estudo da química. E aí você começa a perceber que, olhando as coisas ao seu redor, você tem vários tipos de matérias, com as mais diferentes propriedades, com as mais diferentes características, com as mais diferentes aplicações. A caneta que você segura, ela tem propriedades completamente diferentes da tela do seu computador, do seu celular. Cada tipo de matéria gera um objeto que tem as suas características, que tem as suas aplicações. E visando facilitar o estudo da matéria, o que a gente faz? A gente classifica a matéria. Classificar, pessoal, é basicamente organizar a matéria de acordo com alguns critérios para ficar mais fácil, para facilitar o seu estudo. E são essas classificações que eu quero mostrar para você hoje. Então tá aqui, ó, primeira classificação da matéria, nós vamos dividir matéria em grupo número 1, substâncias puras, simplesmente aqui, ó, puro, ou mistura. O conceito, né, a definição de cada um desse tipo de matéria é muito fácil, é muito tranquilo, tá? Para ser uma matéria classificada como puro, basta ser formada por única substância. Então, ótimo. Peguei meu sistema, olhei para ele, percebi que ele é formado por uma única substância, posso classificar como puro. A mistura é exatamente o contrário. Você vai perceber que na química, né, muitos dos conceitos, muitas das classificações, geralmente um é o oposto do outro. Então, portanto, mistura, formado por mais de uma substância. Tranquilo? Belezinha? Então, fechou. Fica evidente, ó, é claro, né, que o nosso critério de classificação aqui, então, ou seja, a característica que você olha para poder fazer essa classificação é o número de substâncias.
Então, critério de classificação, toda vez que você ficar na dúvida se é pura ou mistura, olha para isso aqui, número de substâncias. Só tem que tomar um pequeno cuidado. Muitas vezes, nós olhamos para o sistema e temos dificuldade de identificar o que é uma substância e o que não é. Então, aí eu lanço a pergunta para vocês. Como bater o olho em um sistema e saber se ele tem mais de uma substância ou não? Vou colocar aqui um exemplo clássico de vestibular, chega até a ser uma pegadinha. Este sistema aqui, ó. Esta molécula e esta molécula. Perceba que todos os átomos são de um determinado elemento químico aleatório, X. E aí o fato de todas as moléculas do sistema serem formadas pelo mesmo átomo gera confusão. Tá? Se apega sempre ao critério. O critério é número de substâncias. E para eu identificar uma substância, eu não tenho que olhar os átomos que participam do sistema. Eu tenho que olhar as fórmulas. Por exemplo, esta molécula aqui, ó, ela é formada por 2 átomos X. Então, a sua fórmula é X2. Esta molécula aqui também, X2. Então, essas duas moléculas, como elas têm a mesma fórmula, elas pertencem à mesma substância, mas esta molécula aqui, ó, ela é formada por 3 átomos de X. Ela é um X3. Então, como eu tenho fórmulas diferentes, eu tenho substâncias diferentes. Não importa a composição de cada molécula, não importa a composição de cada substância. Só importa se eu tenho fórmulas iguais, mesma substância, fórmulas diferentes, substâncias diferentes. Tá? É claro que você tem que tomar cuidado com os isômeros da química orgânica. Tá? Então, na química orgânica, você tem uma classe especial de moléculas. São moléculas diferentes, mas que possuem mesma fórmula, que são os isômeros. Então, tomar cuidado com esses conceitos dentro da química orgânica. Mas na química inorgânica funciona muito bem, não vai te sacanear. A partir do momento que você estiver olhando para o seu sistema inorgânico, pode pensar desse jeito. Única fórmula, única substância, puro. Mais de um tipo de fórmula, mais de uma substância, mistura. Então, este sisteminha que eu coloquei aqui para você, ó, que tem substância X2, substância X3, é um sistema formado por 2 substâncias, portanto, nós temos uma mistura. Então, guarda aí, ó, substância, eu identifico pela fórmula. Vou deixar registradinho aqui para você, tá bom? Pessoal, ó, antes de continuar com a segunda classificação da matéria, não esquece, deixa seu like, segue o nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos continuar nossa tour pela química, segunda classificação da matéria. Nós vamos dividir agora o sistema em substância simples e substância composta. Pessoas, uma pequena observação. Repare que aqui, antes de fazer a divisão, eu não escrevi matéria, como no caso anterior. Vou voltar para a gente comparar. Ó, aqui eu coloquei para você matéria, ou seja, qualquer coisa que tenha massa e ocupa lugar no espaço, eu posso dividir entre pura e mistura. Olha como essa segunda classificação é específica, ela só é válida para a substância pura. Infelizmente, você não pode classificar uma mistura como simples e composta. E eu te explico por quê. Uma mistura ela é formada por várias substâncias, por vários componentes. E cada componente pode ser de um tipo. Você pode ter uma mistura que tem apenas substâncias simples, você pode ter mistura que tem apenas substâncias compostas, mas você pode ter mistura que tem os 2 tipos, substâncias simples e substâncias compostas. Então, você não vai usar essa classificação para mistura. O simples e o composto você vai usar exclusivamente para substância pura. Tá? Então, tá aqui, ó, definição para você. Substância simples, formado ou formada por único elemento. Substância composta, formada ou formado por mais de um elemento. Vou deixar exemplos para vocês de cada um deles. Substâncias simples, H2, O2, S8, C60, metais. Tá? Pessoal, observe que
Não importa o número de átomos que você tem na substância, o número de átomos que você tem na molécula, etc. e tal. O que importa é quantidade de elementos, tipo de átomo. O nosso critério de classificação aqui agora também é bem claro. Nosso critério de classificação, número de elementos. Tá? Se você quiser facilitar um pouquinho a sua vida, se você quiser uma palavra para usar como sinônimo aqui, para ficar fácil de lembrar, lembra que elemento é tipo de átomo. Então, por exemplo, aqui ó, na molécula de H2, você tem 2 átomos, mas os 2 são do mesmo tipo, os 2 são do elemento hidrogênio, substância simples. Tá? Obviamente, uma substância composta é o oposto. Você precisa de mais de um elemento. Então, aqui alguns exemplos para você. Ó. H2O, C2H6O, C6H12O6. Não importa quantos átomos de cada elemento tem. O importante é que você tem mais de um tipo de átomo. 2, 3, 4, não faz diferença. A partir do momento que você tem mais de um elemento, é uma substância composta. Tá? E, de novo, reforçando, cuidado para não fazer essa classificação para misturas, porque não pode. Tá? Vou colocar um exemplo aqui para você. Caso você encontre um sistema assim, perigosíssimo, é aquele sistema que você tem que tomar cuidado, porque ele te engana, e o vestibular, às vezes, ele tenta te tapear, ele tenta te induzir ao erro. Você tem que tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas do vestibular. Vou nomear as bolinhas. Nomear as bolinhas sempre ajuda. A, B, e a outra laranjadinha aqui, X. Tá? Olha que interessante. Eu tenho substância X2, eu tenho substância A2, e eu tenho substância B2. Então, pessoas, como aqui eu tenho 3 fórmulas diferentes, eu tenho 3 substâncias. Eu tenho uma mistura. Algum desavisado podia me falar assim, nossa, mas essas 3 substâncias são substâncias simples. Aqui, ó, B2, formado pelo mesmo elemento, A2, formado pelo mesmo elemento, X2, formado pelo mesmo elemento. Então, eu não posso dizer que essa é uma mistura simples? Não, você não pode. Infelizmente, isso aqui está errado, porque o simples se refere à mistura, se refere ao sistema todo. E essa classificação não existe. Tá? Agora, se você escreve mistura de substâncias simples, isso pode, isso está ok, porque o simples se referem às substâncias que compõem o seu sistema. Aí não tem problema, aí não tem como o corretor dar errado na sua questão. Tranquilo? Então é só ficar atento a esses pequenos detalhes e não tem segredo. Ficou na dúvida? Foca no critério. Os critérios são bem claros, bem definidos para ajudar você. E a última classificação da matéria, nós vamos dividir o nosso sistema em homogêneo ou heterogêneo. Pessoal, muita atenção. Muito livro didático por aí, apostila, site de internet. Coloca essa classificação como sendo exclusiva de misturas. Você pode fazer essa classificação homogêneo e heterogêneo para qualquer sistema. É válido tanto para substância pura como para mistura. Não tem ordem, não tem restrição. Você pode classificar o homogêneo e heterogêneo antes do puro mistura. Você pode fazer o puro mistura antes do homogêneo e heterogêneo. São classificações separadas. Uma não interfere a outra, tá? Uma não interfere na outra. Então, homogêneo e heterogêneo vale tanto para sistema puro como para sistema mistura. Definição de cada um para vocês. Homogêneo, formado por uma única fase. Heterogêneo, formado por mais de uma fase. E aí, outra confusão muito comum nessa parte é que tem muita gente que acha que fase, que número de fase e número de substância é a mesma coisa. Não necessariamente vai ser. Tem caso que coincide, tem caso que não coincide. Então, cuidado, tá? Vou te dar um exemplo muito simples. Água com sal de cozinha versus água e óleo. Ambos os sistemas são misturas. Eu tenho 2 substâncias. Água
com sal de cozinha, 2 fórmulas, 2 substâncias. Mistura. E aqui, água e óleo. Água, uma fórmula, uma substância. Óleo, outra. Também 2 substâncias. Mistura. Só que no primeiro sistema, água e sal, homogêneo. Uma fase só. Enquanto água e óleo não são miscíveis, heterogêneo. 2 fases. Então perceba que os 2 sistemas têm 2 componentes, 2 substâncias. Mas um tem uma fase só, o outro tem 2. Fica provado para você que não necessariamente o número de fase é igual ao número de substância. Então, o que é uma fase? O que define uma fase para você? Propriedades. O que define uma fase são as suas propriedades. Propriedades diferentes, fases diferentes. Propriedades iguais, mesma fase. É tão legal, pessoal, que mesmo que você pegue uma substância pura, água e gelo, é a mesma substância, mesma fórmula, H2O, mas a água tem as suas propriedades. É líquida, densidade 1. O gelo tem as suas propriedades. Sólido, densidade 0,92. Então, mesmo sendo a mesma substância, a mesma fórmula, estados físicos diferentes contam como fases diferentes. Tá? E tem uma propriedade, dica especial do dia, que vai te ajudar muito com essa história de homogêneo e heterogêneo. A propriedade é solubilidade. Você vai perceber que para formar um sistema homogêneo, para você ter mais de uma substância em uma única fase, obrigatoriamente um tem que dissolver o outro. Então a regra é muito simples. Se uma substância dissolve a outra, elas pertencem à mesma fase, homogênea. Agora, se uma substância não é capaz de dissolver a outra, então elas ficam em fases separadas, heterogêneo. Tranquilo? E é isso, pessoal. Com essas pequenas dicas, jogo rápido, passei um resumão dos pontos mais importantes, pegadinhas e cuidados que você tem que tomar com as classificações da matéria. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de ligar o sininho, deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima. É isso, galera.